agora quem poderá me defender? Esse é o PolegaCast, seu podcast de CH do Brasil. Chespirito é o nosso esporte. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro, o Chavito, e tô finalmente apresentando mais uma edição do PolegaCast. E, junto comigo na bancada, nós temos a Ashura BR. Fala pessoal, eu sou a Ashura do canal Ashura BR e estou aqui com o Chavito para falar mais uma vez sobre CH juntinho com vocês. E nessa edição estaremos falando sobre um assunto que surpreendeu muita gente. A estreia da dublagem de Chaves feita pela Herbert Richards. Isso mesmo, a mesma Herbert Richards que dublou tantos desenhos e filmes marcantes da nossa infância. E Ashura, de onde que saiu essa dublagem? Como posso dizer, em 2007 o SBT estava lá com o programa Chespirito, que eles tinham exibido em 2001 originalmente, como o Clube do Chaves, com a dublagem da Gota Mágica. Dá no mesmo, professor e professora? Exato. Você entendeu? Sim, professora! E passou-se um tempo que o clube parou de ser exibido e ficou engavetado, até que em 2007 eles começaram a mexer os pauzinhos pra, trazer uma volta do clube, só que só com os episódios do Chaves e episódios de 1988 e 89 com dublagem da Herbert Richards. E não só esses episódios, como também redublagem de episódios dublados na Gota Mágica de 1990, 91, 92. E essa dublagem, como o Chavito disse, foi feita na Herbert Richards e também pela Alamo, pelos dubladores paulistas, por uma parte. E foi feita em 2007, na mesma época do Chaves animado. Ou seja, com praticamente quase o mesmo elenco do Chaves animado nessa dublagem. E essa dublagem foi feita, só que não estreou. Ela estava prevista para estrear em 2007 ou 2008, só que o SBT engavetou a dublagem da Herbert Richards das sketches do Chaves por algum motivo. Talvez porque acharam que não ia fazer sucesso, porque eram os últimos anos do programa, mas não se sabe ao certo. E por muitos anos essa dublagem foi uma lost media, ou seja, uma mídia perdida, não tinha em nenhum lugar. Tanto que os fãs até desacreditavam que um dia veríamos ela. A descrença era tão forte que tanto eu quanto a Ashura já fizemos vídeos sobre essa dublagem. Mas tudo mudou agora em 2025. No dia 18 de julho de 2025, o SBT simplesmente estreou do nada essa dublagem da Herbert Richards, logo com 2 sketches, ou seja, mini episódios. E desde então vem exibindo esses episódios com a dublagem, geralmente no horário das 18 horas. Então, se vocês quiserem pegar algum dia essa dublagem para assistir no SBT em alguma estreia, o mais certo é que vocês vão conseguir assistir ela no horário das 18 horas. E isso da estreia ser surpresa, até teve um certo aviso antes. Porém, muitos fãs achavam que era uma fake news. Vazou uma suposta fonte de que o SBT estaria se mexendo para estrear essa dublagem. Mas chegou na segunda-feira, que foi quando prometeram, justamente na época da estreia das Filhas da Senhora Garcia no SBT, a novela mexicana, remake de Turca, que vem fazendo sucesso. E eles prometeram que nesse mesmo dia estrearia a dublagem da Herbert no SBT. Não aconteceu, então todo mundo achou: é só mais uma mentira. Acabou que na semana seguinte estrearam finalmente numa sexta-feira. Mas agora, falando sobre coisas dessa dublagem mesmo, características, essa dublagem, como a Ashura mencionou, possui o exato mesmo elenco da segunda temporada do desenho do Chaves na dublagem, que também foi feita pelas mesmas empresas, Herbert e Alamo, com uma única exceção, mas que vamos citar mais pra frente, e a direção foi feita pelo Carlos Seidel, o dublador do Seu Madruga. Lembrando que nessa fase que eles dublaram, o ator do Seu Madruga já estava há muito tempo fora do elenco, então o Carlos Seidel não dublou o Ramon Valdez, o Seu Madruga. Mas ele brilha na direção, que sabe orientar perfeitamente os dubladores.
Além disso, por curiosidade, em um episódio da Escolinha, o Carlos faz uma voz aguda para um figurante que está interagindo com o Godines. Então, se vocês prestarem bem atenção, vai dar para escutar o Carlos Seidel com uma voz caricata em algum momento, caso reconheçam, inclusive. Agora, Churo, já falei pra caramba. Vamos lá, me diga, qual a sua opinião sobre essa dublagem? Olha, eu confesso que eu fui pego de surpresa no dia, até porque, eu realmente não esperava, porque, eu tava navegando pelo YouTube, aí eu pensei, vou dar uma olhada no SBT, ao vivo, no YouTube, pra ver que episódio de Chaves eles estão passando. Aí, né, do nada, eu dou de cara com a Dona Florinda e o Professor Girafales dos anos 80, aí eu pensei, ai meu Deus, estreou a dublagem. Porque, o pessoal do fórum tava falando, isso aí é mentira, e eu digo isso que foi, um dia antes da estreia ocorrer, um dia antes, o pessoal tava falando que era mentira, que era sei lá o quê. Aí, quando veio o episódio da noite, o pessoal realmente achava que era mentira, até porque veio um episódio do Chaves. Não veio um episódio do Chaves, veio, o episódio ser pequeno tem as suas vantagens de 76. Aí o pessoal pensou, toma aí o seu Chaves Herbert Richards. Aí chegou no dia seguinte, estreou o Confusão de Cartas e o Calo de 88. E o pessoal ficou desacreditado mesmo, até porque acharam que era mentira, pois a pessoa que divulgou essa informação de que o SBT ia passar Herbert Richards era uma pessoa que, como posso dizer, tinha fama de mentir, de ser mentiroso. Aí o pessoal não acreditou, aí quando viram que era verdade que eu estava falando, realmente foi surpreendente. Agora, sobre a dublagem, eu confesso que eu acho ela muito, muito melhor do que a da Gábia. A mixagem mesmo, a seleção de BGMs, até porque era a BGM da Televisa mesmo, era o instrumental feito pela Televisa, com as Mirs também, e também os dubladores estavam bons. E o Tatá, como podemos falar do Tatá? Ele pelo menos ele tá melhor do que da Gábia. Mas sinceramente, é a minha opinião. Eu continuo não tendo preferência nele na voz do Chespirito. Claro, ele tá melhor do que na Gábia, até porque na Gábia não tinha quase nenhuma direção. Agora, né, como ele fez o Chaves na Alamo para mandar os áudios lá na Herbert, ele foi dirigido pelo Carlos Seidel. Dá para notar que ele realmente estava no nível da dublagem do desenho, que foi dublado na mesma época e, consequentemente, ambos ele dublava bem, o Tatá. Eu também gostei do Tatá, e eu achei que ele estava melhor do que nas outras dublagens, e arrisco dizer até melhor do que no desenho do Chaves. Eu acredito que aqui ele realmente, finalmente encontrou o tom ideal para o Chaves. Eu não acho ele a melhor escalação de dublagem pro Chespirito, mas ele conseguiu fazer um bom trabalho aqui. Eu diria que dos dubladores que fizeram essa versão do Chaves mais velha, ele foi o que saiu melhor. É um papel que o Jaiminho, o carteiro, tá mandando pra bruxa do 71. A Cecília também foi boa, dublando a Chiquinha também. Acho que ela tá até um pouco melhor do que a da Gota Mágica. E também até mesmo da Gábia também, porque na Gábia ela fazia uma voz mó sei lá, meio caricata pra Chiquinha, principalmente com aquelas piadinhas de todo episódio da Gábia ter, sei lá o que, velho pançudo. Ela fazia uma vozinha meio chatinha na Gábia, mas que ficou melhor na Herbert. Concordo. Eu também achei que a voz não ficou tão caricata assim. Eu até ouso dizer que eu acho que ficou até melhor do que na Som de Veracruz e Rio Sound. Eu realmente gostei do desempenho da Cecília nessa dublagem. Principalmente no finalzinho dos anos 80 e anos 90, quando ela já tinha pegado no tranco, basicamente. Ninguém deve ler as coisas que escreveu outra pessoa? Isso mesmo. Por isso que eu não estudo. A Florinda não tem nem o que falar, né? E a Pops também, porque a Marta sempre dubla bem. O Osmiro também estava dublando muito bem até. Dona Florinda, mas por que não me disse que era a senhora quem estava batendo? Batendo em quê? A porta, tá.
E um dos dubladores que eu mais gostei nessa dublagem foi o Valdir Fiore dublando o Jaiminho, que combinou muito. Eu acho que foi a voz que mais combinou realmente muito com o Jaiminho dos anos 80, 90. Realmente eu achei que combinou. É, verdade, verdade. Eu, inclusive, tenho que admitir que eu era um dos que subestimava a dublagem do Fiore nesse Raul, o Geminho dos anos 80, 90. Eu achava que não combinaria de jeito nenhum no Geminho de carne e osso. Pra mim era só uma voz que combinaria no desenho e que ficaria envelhecida demais no ator. Mas não, ele tem todo um estilo cômico, uma voz meio caricata, meio bondosa, consegue passar o ar meio bravo do Jaiminho às vezes. Sério, eu digo esse é o melhor do dublador do Jaiminho pós o clássico, na minha opinião, pelo menos. E parece que na sua também, né, Shura? Vou complementar que o que mais me surpreendeu nessa dublagem em geral foram as participações da Beatriz Loureiro, a Dona Clotilde, e do Valdir Fiore no Jaiminho, porque simplesmente eles não prometiam nada, os fãs não esperavam nada deles e simplesmente entregaram tudo. A Beatriz está na melhor versão dela como Dona Clotilde, melhor que no desenho, melhor que na Rio Sound de 2012. Aqui ela realmente conseguiu fazer um tom confortável para Dona Clotilde, que não ficasse maduro demais, jovial demais. Aqui eu consigo escutar Dona Clotilde. Pode não ser igual a da Helena e nem precisa ser, mas ela tem uma característica forte dela. Não é que... Me desculpe, eu estou com muita pressa, tá? Oh, mas por quê? Pra onde você tem que ir? É que eu ia pro açougue. Ah, mas que grande coincidência! Eu também tenho que ir ao açougue. Você tem certeza? Claro! Também teve o Godini sendo dublado pelo... Nossa, eu esqueci o nome dele. Bateu Duda um Espinosa, branco. Duda Espinosa. O Duda Espinosa. O Duda Espinosa dublou o Godines, eu acho. No desenho, eu acho que a voz dele combinou melhor, mas, tipo, sei lá, eu acho que. Pensando um pouco melhor, a dublagem dele no Godins na Herbert é melhor do que a dublagem dele na Rio Sound, porque na Rio Sound parece que ele fez uma voz mais fininha. Eu só estranhei em alguns momentos quando dava um zoom na cara do Godines. Aquela cara mais velha, de uns 50 e poucos, se não me engano, 60, no Horácio. E a voz limpinha que o Duda fazia. Mas, querendo ou não, essa é a proposta original. O Godines também tinha uma voz mega aguda. Eu acho que era essa a graça que ele queria no original. E, querendo ou não, o Duda consegue fazer isso. Eu só achei que ficaria melhor, consertaria inclusive esse estranhamento que dá quando vai na cara do ator. Ele poderia ter feito uma voz mais esganiçada, meio rouquinha, mas mantendo o jeito agudo de falar. Mas uma das surpresas dessa dublagem, como havia comentado no começo que teria uma ressalva no elenco da dublagem, é que é o seguinte: durante a segunda temporada do desenho animado, o dublador do Seu Barriga foi trocado. Antes era o dublador Marcelo Torreão, e a partir da segunda temporada, quem assume foi o Gustavo Berriel, fã e tradutor que inclusive dubla o Senhor Barriga até hoje. Então, a expectativa é que quando essa dublagem estreasse, todo mundo escutasse a voz do Berriel no Senhor Barriga fazendo sua estreia, já que foi na mesma época da segunda temporada do desenho. Mas a surpresa é, nesse primeiro dia, inclusive, estreou um episódio com o Senhor Barriga, e era o Torreão, o primeiro dublador do desenho no Senhor Barriga. De começo, eu achava que era o Berriel, mas aí eu fui perceber melhor, não é o Berriel, é uma voz diferente. Aí quando eu fui ver, era o Marcelo Torreão. E você tinha que me acertar exatamente aqui, no calo que eu tenho neste pé. E eu achei que ele trabalhou, que ele fez a voz do Seu Barriga, do Edgar Vivar, melhor do que o Gustavo Berriel. Mas, tipo, o Marcelo Torreão, ele realmente combinou demais. É só uma pena que provavelmente ele foi trocado em alguns episódios, como no episódio como também no Chaves Animado, que ele foi trocado na segunda temporada. Mas aí o motivo foi porque, como falam, é que ele parou de trabalhar na Herbert, porque a Herbert estava com dívidas, estava
não estava pagando tantos dubladores, aí ele acabou sendo trocado porque ele parou de trabalhar pro estúdio. É, realmente. E o pior é que a dublagem até que foi boa. Tipo, apesar de ter sido feita nos anos que a Herbert estava mal das pernas, pelo menos não passou a impressão de que a Herbert estava quase falindo. Então, realmente a dublagem ficou bem feita, claro. O que eu não gostei mesmo foi que, tipo, praticamente em todas as sketches que eles redublaram da Gota Mágica, os episódios estão que nem os episódios do Chapolin na Rio Sound, sem risadas de fundo, por algum motivo. Pois é, eu acho que esse é um dos pontos mais negativos dessa dublagem. Eu não sei o que aconteceu, mas um usuário do Fórum Chaves, um fã, analisou o áudio de forma mais fria e calculada e viu que a trilha sonora da Gota Mágica, ou seja, as músicas de fundo, elas estão lá, só que muito, muito baixas. Então, quem tá assistindo vai ficar praticamente imperceptível. Então é aquilo, é a mesma coisa de não ter música. Pode ter, mas tá muito baixo. E isso acabou matando episódios que realmente precisam de uma boa trilha sonora. Porque Chaves 90 já é uma fase mais desanimada, infelizmente. E com pouca trilha sonora, mais as risadas, sem risadas, acabou prejudicando demais, na minha opinião. Tem episódios que ficaram muito sonolentos, infelizmente, apesar do bom desempenho dos dubladores. E aproveitando, a gente também, pessoal, a gente também tem que falar da tradução e adaptação também, pessoal, da dublagem da Herbert, que esses dias acabou estreando um episódio que é um episódio dos anos 80, claro, um episódio de 89, eu acho. Aí, né, na dublagem da Herbert, o episódio começou com a locução de Escolinha do Professor Girafales, uma viagem espacial. Aí, né, o pessoal percebeu que a Herbert provavelmente narrou essa sketch com o título... A Herbert provavelmente narrou essa sketch com o título errado. E tem até uma teoria dos fãs do porquê isso aconteceu. A intenção original do SBT de exibir essa dublagem é que eles fariam o seguinte: temos episódios de 40 minutos e temos sketches de 10 minutos, que a duração do programa de espírito variava assim com relação aos quadros. Então, para manter tudo com a mesma duração, que o SBT fosse decidir na hora, eles montavam programas. Então pegavam 4 programas de 10 minutos e formavam um inteiro. E provavelmente aconteceu isso. Esse episódio com o título trocado faria parte do mesmo programa, onde o título seria o título verdadeiro. E essa narração aí do começo seria simplesmente o nome dessa compilação, não literalmente o nome desse sketch. Ou seja, pegaram um dos sketches e colocaram o nome dele como o nome dessa compilação em geral. É isso. Esse vai ser o episódio de 1 hora e vai se chamar assim, porque não dá pra colocar aula de plantas, / aula de astronomia, / ovo, sei lá. Então escolheram só um e acabou que esse daí seria o primeiro da compilação, mas veio com o título errado. Essa é uma das explicações e provavelmente deve ser a certa. E quando eu fiquei sabendo disso, eu achei que era trollagem do Lucas, porque, tipo, já aconteceu uma vez de, tipo, ter um episódio do Super Show dos Irmãos Mario, que eles acabaram traduzindo o nome de um episódio que originalmente era Super Planta. Aí na dublagem da Herbert eles colocaram Super Planeta. Aí eu achava que era uma trollagem do Lucas, porque eu achava que era alguma brincadeira envolvendo esse episódio, mas não. Quando eu fui assistir lá, eu fui ver. Aconteceu mesmo isso aí, de novo ter uma troca envolvendo planta e espaço. Mas, bom, pessoal, vamos ficando por aqui. E aí, Ashura, o que você achou do podcast? Foi bom comentar sobre essa dublagem. Eu achei muito boa, então fica por isso mesmo, mas eu realmente gostei. Eu acho que é uma dublagem que fica no meio termo. Ela fica no centro, tipo, ela
fica quase nível Som de Veracruz, em nível de qualidade, de tipo, quase melhor do que a Maga, como podemos dizer. Eu vou deixar aí na descrição e no comentário fixado um link de uma playlist aqui do YouTube mesmo, com todos os episódios dessa dublagem da Herbert de Chaves, pra vocês poderem assistir e comentar aí o que vocês acharam. Se quiserem, podem fazer suas próprias análises aqui, que eu vou adorar ler. Se vocês gostaram do nosso podcast, não se esqueçam de se inscrever no canal e deem gostei no vídeo, pois isso ajuda demais a trazermos mais vídeos pra vocês. Também não se esqueçam de ativar o sininho aí, porque aí sempre que sair um novo episódio do podcast, vocês serão notificados na hora para poderem assistir e acompanhar mais vídeos. É claro, se inscrevam no meu canal Chavito e no canal do Ashura, Ashura BR. E vamos ficando por aqui e até o próximo podcast.